A gente é diferente, então é para isso que serve marido e mulher, para complementar um ao outro. Oi meninas, tudo bem? E meninos também, porque hoje eu vou falar sobre paternidade. A gente que é mulher, às vezes a gente reclama, a gente que é mãe, que a gente está cansada e sobrecarregada, porque muitas vezes o pai não ajuda. E eu já observei e até já me peguei também, às vezes querendo fazer as coisas só do meu jeito. E acabo não deixando meu marido, em alguma forma, hoje já passou, né? Hoje eu já consigo controlar mais isso. Mas antes eu queria assumir tudo, principalmente na minha primeira filha. Na nossa primeira filha, a gente geralmente quer dar conta do recado e acaba não deixando o pai participar das coisas do dia a dia que são referentes aos cuidados de um bebê. A troca de fralda, trocar de roupa, dar banho, quando já está comendo, ajudar a alimentar o bebê. Então a gente quer tudo do nosso jeito e acaba não deixando o marido participar dessas funções que também são dele. Não é nem questão só de ajuda, é questão dele ser pai e a gente deixar ele ser pai. E é importante essa participação do pai em todas as tarefas, desde pequenininho, porque ali ele já vai aprender. Se ele coloca uma fralda, por exemplo, não é do jeito que eu coloquei, ele deixou torto, colocou a fralda ao contrário, a gente tem que ir lá e falar, olha, tá errado, a fralda você coloca assim, e ensina. E não falar, deixa que eu faço e aí eu troco e acaba sempre eu trocando e ele não. Então ele vai se acomodar, né? O homem vai geralmente se acomodar. Então nós mães temos que nos controlar para deixar ele participar, para a gente trazer por perto. Pai e mãe formam um time nesse sentido, até mesmo principalmente também no começo, onde a gente está super cansada. Então, se puder conversar na hora de amamentar, você amamenta, fala, olha, eu não estou conseguindo, tô cansada, você pode colocar para rotar? Muitos maridos, e não é por causa de que eles são desligados, não, vai do temperamento do cara. Então, às vezes, ele precisa sim ser avisado, você pedir. E não tem problema nenhum com isso. É você pedir e fala, meu amor, você pode pôr ele para rotar? Então, meu amor, vou tomar banho. Ele tá com cocô, troca a fralda, por favor. É você falar, não tem problema nenhum nisso. E às vezes não é. Mulher tem muito mais iniciativa, né? A maioria das mulheres tem mais iniciativa. Os homens não tem tanto isso da mulher. Os homens não tem tanto isso da mulher, né? A gente é diferente. Então é para isso que serve marido e mulher, para complementar um ao outro. Nessa hora você é mais ativa, você pode falar. Na hora que ele precisar te deixar mais calma para alguma coisa, ele vai te acalmar e assim vocês vão caminhar juntos. Então, o ideal, principalmente conforme a criança for crescendo, é você deixar o pai cuidar do jeito dele. O jeito dele, assim, que sentido? O pai, ele dá mais coragem para a criança. A gente que é mãe, a gente quer sempre proteger. Às vezes a gente quer proibir a criança de fazer alguma coisa porque tem medo da criança se machucar e o pai já deixa. Ele dá essa liberdade um pouco mais pro filho. Isso é ótimo porque ele sente essa mistura, né? Deus não falou, o homem vai se unir, a mulher e os dois vão se tornar uma só carne? Então tá ali, a criança vai ver na prática essa mistura do masculino e do feminino, do cuidado masculino e do cuidado feminino, essa diferença na forma de cuidado, essa diferença na forma de ser, na forma de criar. O ideal é você deixar o seu marido fazer a parte dele sim, você não tentar interferir nisso. Por exemplo, quando a criança está crescendo, vou contar uma coisa interessante que aconteceu comigo. A minha primeira filha, aquele cuidado mais extremo, né? No primeiro filho, a gente acha que tudo vai quebrar, que tudo vai se machucar. Então, minha filha começou aos 8, 9 meses, conseguia subir no sofá. Ela subia no sofá e eu falei, Marcelo, acabou minha paz aqui em casa. Ela tá subindo no sofá e ela rola, ela vai cair. E ali ele pegou e falou, não, vamos ensinar ela a descer. Porque eu comecei a querer colocar coisas assim para impedir dela subir no sofá, né?
E aí eu falei assim, olha, eu não vou conseguir nem fazer as coisas direito, porque toda hora eu tô indo aí tirar ela e colocar no chão, pra ela não cair. Ele falou, não, vamos ensinar a descer. E aí ele chegou, eu falei, então tá bom, ensina aí. E ele ficava do lado dela, ele falava, põe a barriga, desce de barriga, põe a perninha pra baixo, desce de barriga pra baixo. E ali ela foi virando, e ela, acho que no dia seguinte, ela aprendeu a descer. Aquilo me trouxe uma tranquilidade, porque nem sempre eu vou estar, talvez, de olho ali nela, 100% do tempo. Eu tenho outras coisas para fazer. A cozinha, na época, em outra casa, era do lado. Assim, era cozinha americana, então eu via o tempo inteiro. Mas de repente, em alguma distração, eu não viria ela, quando ela não sabia descer, ela ia cair. O que ele fez? Ele ensinou ela a descer, então eu pude ficar mais tranquila e de fato ela aprendeu a descer. Então, se não fosse esse cuidado, esse ponto de vista dele, ela poderia ter caído. O meu cuidado extremo poderia fazer com que ela sofresse ali um acidente, uma queda. Mas por causa dessa liberdade a mais que o homem tem de cuidar, ele ensinou. Ao invés de proibir ela subir, ele ensinou a ela descer. Então, ela descia depois. Ela virava, arrastava a barriguinha e descia depois. Isso foi muito bacana, porque eu fiquei mais tranquila. E isso se deu em outras partes também da minha vida. Eu aprendi muito com isso. Meu filho do meio, né, o Tito, a gente foi em um parque aqui perto de casa, e lá tem tipo uma estrutura é para as crianças brincarem mesmo, feita de cabo de aço, sabe? E ela tem dois topos assim, ela vai uma ponte e tem duas partes, uma mais alta e a outra também, e a pontezinha no meio, tudo feita como se fosse uma teia de aranha, né, com essa ponta e feita de aço, de cabos de aço. Meu filho com 4 anos e minha filha subindo, porque ela já sabia, ela aprendeu maior, e ele queria tentar subir. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não vou deixar. E eu lembrei disso. Eu falei, não, vamos lá. Eu tava com meu marido, falei, vamos ensinar, né? Aí essa vez eu que falei, vamos ensinar. E eu falei pra ele, Tito, tira o chinelo, porque você vai sentir melhor quando o seu pé tocar esses cabos. Então vamos lá. E ali eu falei, segura com a mãozinha, segura, apoia o pé aqui, apoia, sobe. Ele foi subindo, eu falei, vai só até aqui por enquanto, vamos treinar. E agora desce, só solta a mão depois que você apoiar o pé. E ali ele foi e desceu. A gente fez esse exercício assim umas 5 vezes. Quando eu vi que ele estava já soltando com mais habilidade ali, com mais firmeza, falei, pode subir mais um pouco. Então no mesmo dia ali, ele estava lá em cima e eu filmei. Foi muito bonitinho. Todo esse tempo, né, nas primeiras vezes que a gente ia nesse parque, ele subia, eu ficava ali embaixo. Eu falei, qualquer coisa, ele vai, se ele cair, eu tô aqui embaixo para segurar. Depois que eu vi que ele já estava firme, ali a descer, a subir, com habilidade, né, ele já pegou o jeito da coisa, com 4 anos, ele descia e subia e eu ficava mais tranquila. Já fiquei sentada no banquinho que tem lá e ficava de olho. Há um certo risco? Há um risco. Mas, dependendo do que é melhor a gente deixar, porque a gente fala tanto em autoestima. Hoje eu falo, eu tenho saúde. Eu tenho baixa autoestima. Ah, por que às vezes? Às vezes os nossos próprios pais não deixavam a gente mostrar o que a gente sabia, desenvolver nossas habilidades, não por maldade, mas por medo da gente se machucar. Então eu acho que hoje é bacana a gente mensurar o que é legal fazer, né? O que a gente pode deixar os nossos filhos de fato fazerem. Meu filho, que hoje ele tem 6 anos, ele tinha 4 anos na época da torre, hoje ele tem 6, quase 7. Ele já frita um ovo sozinho, do começo ao fim. Eu fico do lado, eu falo pra ele, você não vai fazer isso sozinho. Porque aí eu tenho medo dele encosta sem querer na panela e se assusta, sei lá, empurra a panela e cai, e aí ele se queima. Mas eu falo, pode fazer. Então ele sempre me avisa, mãe, posso fritar um ovo? Aí eu falo, pode. Eu tô na cozinha e ele tá lá, ele frita o ovinho dele, qualquer coisa ele pede ajuda. Ensinei ele a pôr o sal no final para não espirrar, né, nele. Mas ele sabe fazer direitinho. E é muito legal a gente ver o quanto que eles são capazes, sabe? Então, você que é mãe, toma cuidado para você não interferir, né, nesse desenvolvimento e nessa forma do pai criar. Se é alguma coisa que realmente, um exemplo,
Às vezes tem pai que gosta de jogar a criança para cima, né? E bebê muito novinho, às vezes com 1 ano, menos de 1 ano, não pode ainda por causa para não chacoalhar, né, o cérebro e tal, e pode ser prejudicial. Então aí você interfere, fala não pode porque isso pode ser ruim por causa do cérebro que ainda está em desenvolvimento. Você explica e ali ele não faz. Agora coisas assim que dá pra você ver, ai, calma, ele tá brincando, é o jeito dele brincar. A criança tem 4 anos, adora ser jogada pra cima e o pai pega. Deixa, é do pai, sabe? A gente que é mãe, é bacana ter esse equilíbrio, né? De cuidado, até pra criança perceber esses dois lados, né? Uma coisa mais de pai ali, aquela coisa um pouco mais forte, né? Mais grosseira, bem entre aspas, né? E a sensibilidade da mãe, né? Da mulher. Não é nem fraqueza, mas é a forma sensível com o que a gente tem, e isso é necessário, os dois lados são necessários. Tanto que quando eles se machucam, geralmente eles vão para quem? Para a mãe, porque a mãe é aquele afeto, é aquele abraço, é natural. A gente fala ali do beijinho da cura, né? Dá um beijinho que passa, né? Mas o pai já é aquela coisa, vamos lá, caiu, vamos levantar, tá beleza? Machucou? Não machucou, vamos levantar. E aí vai para frente, né? Então é importante esses dois lados. Tá? Se você gostou desse conteúdo, já deixa aqui o seu like. Se você ainda não é inscrita, se inscreve no canal, porque isso motiva muito a gente continuar, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.